nesta manhã se encontra nessa primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 5, este versículo de número 13 em particular. 1 João, capítulo 5, versículo de número 13. Essas palavras tão profundas. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Bem, o título desta meditação nesta manhã é Provas da Vida Espiritual. Bem, amigos, nós queremos mais uma vez lidar com aquelas evidências, provas da conversão, da salvação, de que já nascemos de novo, de que já recebemos aquela fé para crer e permanecer no Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, provas, sinais de que há vida espiritual dentro de nós. E em nossa última consideração sobre este tema, há 3 semanas atrás, nós recordamos que nós vimos a diferença entre verdadeira conversão, entre verdadeira certeza de salvação e uma mera presunção. A diferença entre uma pessoa que pode realmente afirmar estar salvo, seguro, e uma mera presunção, uma imaginação baseada em certos sentimentos ou autojustiça, coisas do tipo. E nós vimos também alguns testes que nós podemos fazer para descobrirmos se há sinais de vida dentro de nós. Um número de fatos sobre a certeza, sobre a segurança de salvação. Nós vimos, por exemplo, que a fé, essa certeza, ela não está baseada somente no que nós sentimos, mas em evidências reais, tanto externas a nós, quanto internas. Está baseado nessa doutrina, nessa verdade sobre a conversão. E quando nós compreendemos esta verdade e percebemos que isso se operou em nós, então nós podemos alcançar uma certeza muito mais firme, muito mais forte do que os sentimentos. E junto a isso, quando nós observamos a obra do Espírito Santo de Deus em nós, produzindo um novo caráter, uma nova alegria, uma nova vida, nós podemos também estar certos de que uma obra de conversão tomou lugar em nossas vidas e tantos outros fatores que fluem da palavra de Deus e da nossa experiência com o Senhor ao longo desta jornada, que se tornam grandes pilares da nossa certeza de salvação. E nessa manhã, o meu objetivo, no tempo que nós temos diante de nós, é voltarmos mais uma vez a este tema tão importante. Eu creio que é um tema que todo pastor precisa, vez ou outra, voltar a lidar, porque a certeza de salvação é uma dessas frentes de combate na qual todo crente haverá de batalhar várias vezes ao longo da vida. Porque Satanás ele está ali para tentar arrefecer a nossa certeza e segurança de salvação. E a velha natureza também, e o pecado que milita em nós, tudo isso nos leva a um certo distanciamento de Deus, muitos períodos, e com esse distanciamento, aquela falta de certeza e de comunhão com Deus, então grandes dúvidas tomam lugar em nossa mente e nosso coração. É por isso que é importante nós voltarmos a considerar a base da nossa certeza de salvação. Mas o que eu quero fazer nesta manhã, de uma maneira bastante devocional, é seguir por esses 2 capítulos últimos de 1 João, capítulo 4 e o capítulo 5, e irmos então colhendo ao longo desses versículos vários frutos, várias evidências de que já passamos da morte para a vida. Porque esse é o objetivo desta carta. O objetivo desse texto é nos levar, crentes em Jesus Cristo, há uma segurança, há uma certeza mais vívida, mais clara de que já passamos da morte para a vida, de que somos salvos. Bem, a certeza, queridos, é marcante, é evidente, evidências da certeza de salvação ao longo de cada página desta carta. E aqui nesse versículo 13 nós temos o versículo-chave de toda a carta. Versículo 13, estas coisas, diz João, vos escrevi a vós. João obviamente estava vivo quando ele escreveu isto, e ele está escrevendo a pessoas que também estavam vivas, e ele pode dizer a elas que ele, enquanto vivo, pode ter certeza, está certo, seguro de sua salvação, e que eles também podem ter esta certeza. Estas coisas vos escrevi, do capítulo 1 até aqui, a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que, João? Para que saibais que tendes a vida eterna, e para que, sabendo, isto é, creiais no nome do Filho de Deus. Siga a vida cristã firmado em Jesus Cristo. Essa é a ideia. Bem, a certeza de salvação, deixe-me começar por aqui. Essa certeza pessoal de que nós já nascemos de novo é um fruto, queridos, um benefício da obra de santificação do Espírito Santo em nós. Ela pertence, a certeza, ela pertence à essência da fé salvífica. Se eu posso simplificar, naquele grande presente da conversão e da salvação, dentro desse pacote veio também a certeza de salvação. Ela nos é dada no momento da conversão. Mas
Isso não significa que todo crente, imediatamente ou automaticamente, haverá de alcançar, logo no início da salvação, da sua jornada cristã, uma medida completa, firme e segura de sua salvação. Não acontece normalmente assim. Nós temos, no momento da conversão, uma grande medida de certeza de que algo aconteceu em nossas vidas. Um senso de paz que nos é dado, um alívio da culpa, porque lembre-se, a culpa é o subproduto do pecado. E quando o pecado é perdoado, a culpa é removida, há um senso de algo aconteceu, um novo coração foi implantado para adorar e servir a Deus e viver para Ele uma nova perspectiva na vida, novos gostos, novas alegrias. E assim a pessoa convertida sente, instintivamente sabe que algo aconteceu e que ela foi salva. Todavia, isso está muitas vezes baseado no sentir, em sentimentos. E como o sentimento é uma areia movediça, e sobre a areia movediça você nunca constrói um edifício, assim nós não devemos construir a base de nossa certeza de salvação na areia movediça dos sentimentos. Porque, queridos, ao longo da jornada, depois que essa pessoa é salva, muitas vezes a negligência, e nós não oramos mais como deveríamos, nem estudamos a palavra de Deus, e arrefecemos no processo de santificação, e o mundo parece falar mais alto em nossos ouvidos, e assim nós pecamos e nos afastamos de Deus por causa do pecado. O pecado é nos afastar de Deus. E nós sentimos que não estamos tão seguros mais de nossa conversão. Eu não me refiro a pessoas que voltam ao mundo, eu me refiro à negligência. Não é? E quando um crente peca, há um senso de distanciamento de Deus. E isso é proposital da parte do Espírito para nos levar de volta ao arrependimento. Mesmo um senso de vergonha é uma dádiva de Deus que nos conduz ao arrependimento. Isso é uma evidência da conversão. Mas conforme esse indivíduo segue pela jornada, esse sentimento, esse sentir de que fui salvo parece que vai diminuindo e grandes dúvidas começam a tomar lugar. E Satanás aproveita a oportunidade para trazer mais e mais dúvidas, incerteza. E muitas vezes um salvo, um filho de Deus, uma pessoa convertida parece andar pelo vale da sombra da morte de fato. Salvo, herdeiro da vida eterna, com o seu nome no livro da vida, todavia não desfrutando da alegria, nem da certeza pessoal e da paz da sua conversão. Isso é algo triste, isso é algo terrível, e não é essa a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus é que todos estejamos seguros, certos na nossa certeza de salvação. Então, conforme esse crente cresce no conhecimento da palavra de Deus, em experiência com o Senhor, em instrumentalidade, ele vê mais e mais evidências da obra do Espírito Santo, ele compreende as doutrinas da salvação, aquele processo de arrependimento, confissão de pecados, fé, justificação, a sua mente é iluminada pela verdade, então vem uma certeza muito mais sólida, muito mais firme, muito mais racional para o crente. E o crente, naturalmente, então, crescerá em sua certeza pessoal de salvação ao longo da sua jornada, conforme ele conhece mais as doutrinas da fé, se aproxima mais de Deus, de um relacionamento real e concreto com Ele, conforme ele aprende a observar a obra de Deus em seu caráter, essa grande mudança que aconteceu. Então, conforme isso acontece, naturalmente, todo crente em Jesus Cristo alcançará uma segurança muito mais vigorosa e potente na vida cristã, para vencer as tentações deste mundo, para servir ao Senhor e para agradar-lhe também. Lembre-se sempre, essa é a vontade de Deus para todos os seus filhos, que todos nós estejamos seguros e certos do seu amor, da nossa conversão, do seu Espírito agora residindo permanentemente dentro de nós. Bem, mas o que é então essa certeza de salvação? Deixe-me dizer que essa certeza não se trata de, por exemplo, uma voz audível em nossa cabeça. Não é um anjo que vem a nós e nos diz, você foi salvo. Não é um frio na espinha, não é nada sensorial ou físico dentro de nós. Na verdade, essa certeza de salvação, ela consiste de um silogismo bem prático. Eu vou explicar o que eu quero dizer. Silogismo é a base da maneira que nós raciocinamos. Todos nós, cada um de nós aqui, a maneira que nós lidamos com as coisas, não é? Você vê um elemento, você compara com outro, você chega à conclusão. E é assim que funciona. A palavra de Deus, nesse silogismo, é a premissa, a verdade primeiro maior. E a consciência, essa premissa menor, que concorda com a palavra de Deus, e o Espírito Santo leva à conclusão do raciocínio. Em outras palavras bem simples, queridos. A palavra de Deus, você lê, ela diz, aquele que ama a Deus é nascido de Deus. Então a tua consciência te diz
eu amo a Deus, eu sirvo ao Senhor, o meu coração é para Ele, foi transformado. Então a conclusão do Espírito em você é essa: portanto és amado de Deus, és nascido de Deus. Você percebe? A certeza de salvação é alcançada por esse silogismo bem simples, onde a palavra, que é a verdade imutável, declara algo, onde a minha consciência, a minha vida vê que isso opera em mim e é real em mim, então o Espírito Santo testifica com essa certeza: já nasci de novo. É exatamente isso que nós vamos fazer nesses poucos minutos: colher essas evidências, essas declarações nesses 2 capítulos, sobre o que é certeza. Então, em nós, comparar e chegarmos a essa conclusão se já nascemos de novo. Oh, queridos, quão maravilhoso é pensar sobre isso. Essa primeira carta de João, o propósito geral dela está aqui. Veja, 1 João capítulo 1, versículo 4, apenas introduzindo a carta. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Gozo em quê? Na certeza de salvação, na segurança de salvação. Dos propósitos da carta é otorgar segurança, e o resultado disso é alegria, paz, gozo no Espírito. Capítulo 2, versículo 3. E nisto sabemos que o conhecemos, isto é, a Deus, se guardamos os seus mandamentos. Você percebe a simplicidade do raciocínio aqui? Há essa evidência em sua vida, você guarda, vive, mantém, observa os mandamentos de Deus. Então a conclusão é esta: você pode ter certeza de vida eterna. Nisto nós sabemos conscientemente de que conhecemos a Deus, isto é, temos um relacionamento real com Ele, porque nós guardamos os seus mandamentos. Capítulo 3, versículo de número 14, é outro versículo tremendo aqui. Versículo 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Mais um exemplo desse raciocínio. E o versículo de número 19. E nisto conhecemos ou sabemos, estamos certos que somos da verdade e diante dele estaremos seguros em nossos corações. É o mesmo raciocínio, tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso, não é? Parece simples, não parece? Mas não é simples, não. E é esse tipo de coisa que dá o apóstolo João esse título ou característica de ser um apóstolo bastante simples, porque esse é o seu objetivo pelo Espírito, que nós saibamos que já passamos da morte para a vida. Houve conversão, há sinais de vida, então há vida. Ali está um corpo deitado em uma cama, há sinais, há batimento cardíaco, a informação elétrica do cérebro comandando o corpo, então há sinal de vida. Esse é o raciocínio do apóstolo João, e é dessa maneira que nós observamos. Há sinais da obra do Espírito Santo em nós, então tenha certeza que você já passou da morte para a vida. Bem, 1 João capítulo 5, esse versículo de número 13 afirma exatamente isso e conclui a carta: estas coisas vos escrevi, todas essas evidências, vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Vem uma colheita de sinais aqui. Há nesses 2 últimos capítulos, 4 e 5, pelo menos 25, 26 sinais, provas de que uma pessoa já nasceu de novo, sobre as quais ela pode basear a sua certeza. O tempo que nós temos não nos permitirá lidar com cada uma delas, nós veremos a maioria deles, mas eu sugiro a você que em casa, em vez de ler de carreirinha muito rápido, pai, leia este capítulo 5, todo o texto na verdade, o capítulo 4 também, e comece a observar e checar se esses sinais estão em tua vida. Este é o exercício e este é o objetivo desta carta, entre um deles, que você possa fazer este exercício e saber que você já passou da morte para a vida. Bem, deixe-me começar aqui então com um deles, 1 João 4, e o versículo de 1 a 4. Aqui está um desses sinais, 1 João 4, versículo de 1 a 4. Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tende vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Aqui está um argumento do apóstolo João, e o sinal da conversão. Ele diz: filhinhos, sois de Deus, porque tal e tal coisa aconteceu na vida de vocês. Mas que coisa? Será que isto já aconteceu conosco?
Será que nós podemos derivar alguma segurança e certeza de salvação disso que já aconteceu em nós? Bem, considere brevemente. Ele diz: se vencestes o espírito do anticristo, tremendamente. Se nós já vencemos o espírito do anticristo, nós podemos ter certeza que já nascemos de novo. Amigos, o espírito do anticristo é nada mais do que esse antagonismo contra a verdade de Deus que se encontra em toda parte neste mundo. O espírito da descrença, de falsas doutrinas, do ateísmo que se espalha nesses últimos dias. E últimos dias quer dizer desde o período de Cristo até agora. Esses desprezos e a hostilidade que há em toda parte contra a verdade de Deus, a mentira propagada de que não há um Deus, não há propósito, não há significado para a nossa existência, não há um céu, não há um inferno embaixo de nós, esse tipo de coisa propagada em toda parte. O espírito do anticristo, contra a sua verdade, algo que se encontra no mundo em toda parte. Se você veio a ver através dessas mentiras, que são falsidades, e que há sim um Deus verdadeiro e um Salvador que veio a este mundo encarnado, e essas coisas que você lê na Bíblia que são verdadeiras, que mostram que esse é um mundo condenado, mas que um Salvador veio para salvar, e você buscou essa reconciliação com Deus pelo arrependimento, pela fé em Jesus Cristo. Bem, se você ganhou compreensão sobre estas coisas, apesar do poder do anticristo no mundo, o poder da mentira, apesar das vozes que se levantam na mídia, na música, na arte, em toda parte, para negar a verdade de Deus e o seu Evangelho, se você viu através, isso quer dizer que você nasceu de novo. Você venceu o espírito do anticristo, porque maior é o que está em você, isto é, o Espírito de Deus. Você recebeu o Espírito de Deus, que é muito maior do espírito que opera neste mundo, do anticristo. E assim ele abriu os teus olhos, e você percebeu através dessa mentira, e se voltou a Deus, e creu nele, e foi transformado. É exatamente isto que João está dizendo aqui. Se você adquiriu de Deus, a parte dele, uma compreensão para ver através dessas falsidades e se voltar a Ele, e crer nele, permanecer nele, bem, então você venceu o espírito do anticristo, que mantém milhões de pessoas na ignorância espiritual e na prisão espiritual. Queridos, isso não vem de nós. Se nós somos salvos, convertidos hoje, foi uma obra do Espírito Santo em nós. Antes nós vivíamos no mundo e no pecado, como todos os demais, amando este mundo, amando esta vida, sendo levado por todo tipo de pecado, tentação, concupiscência. Seguimos a moda deste mundo, as filosofias deste mundo, até um dia que Deus abriu os nossos olhos e nos fez ver através da mentira de nosso coração e da mentira deste mundo, e nos levou ao arrependimento e à fé. Então, nós somos salvos e libertos deste mundo, nós vencemos o espírito do anticristo. E essa é a primeira evidência que João levanta aqui. Se você percebe esta obra, essa experiência em tua vida, então você pode colher este fruto, ou esta evidência para a tua vida, e saber que você já passou da morte para a vida. Se os teus olhos foram abertos, mesmo diante do poder e do antagonismo deste mundo, foi uma obra do Espírito Santo de Deus. E este é um argumento simples, um argumento poderoso. Maior é aquele que está em nós do que aquele que habita no mundo. Que está em nós é o Espírito Santo de Deus, que nos foi dado na conversão, e é Ele que nos mantém para não cairmos na mentira e voltarmos ao erro novamente. Veja o versículo 10 do capítulo 4 agora, mais um sinal e evidência. Nisto está o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Tremendo. Não parece ser um argumento direto sobre a conversão, este versículo 10, mas é uma certeza clara da estabilidade de nossa salvação. É um versículo de grande conforto, na verdade, porque conforme nós observamos isso, nós percebemos que a nossa salvação é a independência de Cristo Jesus. Está em dependência dele. É isso que ele está dizendo aqui no versículo de número 10, capítulo 4. Nisto está o amor, observe novamente, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho. Amigos, antes da conversão nós não amávamos a Deus, nem nos aproximávamos de Deus. Não havia uma gota de amor em nós e apreciação por Deus. Todo amor antes da conversão estava do lado de Deus. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele que nos amou a nós. Foi Ele que nos amou, foi Ele que nos levou a Cristo Jesus e ao arrependimento e a uma nova vida. Essa é uma prova do amor de Deus. E ainda hoje Ele demonstra o seu amor quando Ele nos conduz
e muitas vezes nos disciplina, nos traz de volta a Ele e nos conduz ao arrependimento. Você percebe a prova de um Pai celestial que nos guia pelo seu caminho. Essa é uma prova de Deus. Bem, você diz, eu às vezes escorrego e falho, e às vezes a frieza no meu coração, e esse mundo parece tão mais atrativo para mim do que o mundo vindouro. Será que eu chegarei ao céu no final? Será que eu vou conseguir? Serei preservado, queridos? Será que esses pecados que eu cometi não me fecharão a porta do céu? Essas perguntas vêm à nossa mente. Não, amigos, porque a nossa salvação não depende dos nossos méritos, mas dos méritos de Jesus Cristo. Sim, agora, após a conversão, há um processo de santificação, de luta pelo pecado, mas quando eu peco após a conversão, eu posso ter certeza que aqueles mesmos méritos do Senhor Jesus Cristo, que me salvou um dia, são suficientes para me salvar ainda hoje. Isso é muito importante. É muito importante porque há milhões de crentes que passam anos e anos e anos em pesar, em dúvida sobre a salvação, em temor que talvez possam perder a sua salvação. Eles dizem, e se eu pecar no último milésimo da minha vida e morrer sem confessar o meu pecado, eu estou perdido? Mas se Cristo nos perdoou, nós podemos ter certeza da nossa salvação, amigos. Se Cristo Jesus não perdoou todos os nossos pecados, Ele não perdoou então nenhum de nossos pecados. Pensa sobre isso. Se nós confiamos em Jesus Cristo apenas para os pecados de antes da conversão, e agora em diante, após a conversão, isso depende de mim, bom, então quem vai perdoar o pecado que eu cometer amanhã? Se o sacrifício do Senhor Jesus Cristo pode ser oferecido somente uma vez por todas, esse sacrifício não pode ser renovado depois da minha conversão, quando eu cometer um pecado. Isso quer dizer que naquele sacrifício, quando eu vim a Ele pelo Seu Espírito, todos os meus pecados foram perdoados, passados, presentes e futuro. E assim eu posso depender dEle. Isso não quer dizer que eu sigo em frente em presunção, vivendo em pecado, porque o próprio apóstolo João nos diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Você percebe a diferença? Mas quando a negligência e nós pecamos contra o Senhor, veja, Ele nos dá um senso de tristeza e arrependimento que nos leva à confissão e a retornar a Ele. Isso é a preservação do Espírito Santo, porque aqueles mesmos méritos nos garante segurança de salvação ainda hoje. Foi o amor de Deus que fez isso. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou. Ele começou a boa obra, Ele haverá de aperfeiçoar essa boa obra até o final, mesmo se nós sejamos disciplinados por Ele para voltar aos trilhos, aos seus caminhos. Ele nos preservará até o fim, nos fazendo perseverar, por causa do seu muito amor, por causa da sua muita bondade e misericórdia. Bem, isso é algo muito importante. Coloque os teus olhos agora neste versículo de número 12 do capítulo 4. Ele diz, ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Bem, não parece muito óbvio aqui na primeira leitura qual é o sinal de conversão aqui. Qual é a conexão entre a primeira parte desse versículo e a segunda, não é? Ninguém jamais viu a Deus. Se nós nos amamos uns aos outros, nós sabemos que permanecemos nele. Mas o ponto aqui do argumento é esse. E você precisa de certeza e segurança de conversão. E talvez alguém no local de trabalho, na família, um não crente, um não convertido te pergunte, mas amigo, você nunca viu a Deus. Como é que você pode saber? Como é que você pode ter certeza? Você nunca enxergou a Deus. Bem, está certo, você nunca viu a Deus com os teus globos oculares, como você pode saber. Mas na verdade você já viu a Deus, sim. Você não pode ver a Deus com os teus olhos físicos, mas você pode vê-lo. Você pode vê-lo através daquilo que Ele está fazendo em tua vida. E assim você sabe que Ele é real. Assim você sabe que Ele é verdadeiro e operou em tua vida. Você vê o caráter de Deus sendo formado dentro de você. O caráter de seu Filho Jesus Cristo sendo moldado em você, uma nova natureza. E assim você vê a Deus, isto é, por aquilo que Ele faz em tua vida. Então, será que houve uma obra de Deus em minha vida? E eu vim a Cristo e confiei no Calvário um dia, e eu posso ver agora esses sinais em mim. E um desses sinais declarados aqui é que eu amo os irmãos. E eu sirvo aos irmãos. E eu estou atento à necessidade dos meus irmãos. Eu não congrego em uma igreja onde eu sou um indivíduo numa multidão, mas um irmão entre outros irmãos, vivendo juntos, como pessoas de uma mesma família. E assim há um sinal de que eu nasci de novo. Você não viu o Senhor, mas você tem certeza do caráter de teu Pai Celestial em você, porque você ama os irmãos, os mesmos filhos e filhas deste Pai Celestial. Assim você pode saber
que você passou da morte para a vida. Antes você não amava os irmãos. Antes você não amava os crentes. Não era assim que você chamava os crentes? Eu chamava assim. Você detestava eles. E se afastava deles. Mas houve uma obra de conversão. E agora você se tornou um com eles. Um mesmo coração. Um mesmo sentimento. Lavado, regenerado. Parte da mesma família, e há amor de Deus, do Pai Celestial em teu coração pelos irmãos, e baseado nisso, você pode saber, ninguém jamais viu a Deus fisicamente. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e nós permanecemos perfeitos no seu nome. Como você pode saber que Ele está em você? É muito simples. Há muitos anos atrás, deixa-me ilustrar isso, uma galeria de arte em Londres, a National Portrait Gallery, uma galeria muito famosa. Ali você encontra quadros de pintores de muitas épocas do Renascimento em diante, e um dia os curadores daquela galeria compraram no mercado negro uma peça de uma pintura de um pintor holandês chamado Rembrandt Frauenheim. E depois de algum tempo eles não sabiam e tiveram dúvida se aquela peça, aquela pintura era de fato deste pintor ou se era uma cópia, uma falsidade. E como chegar à conclusão? Algo que fora copiado no século XIX, algum tempo depois daquele pintor. Como eles poderiam descobrir? Ali estava a assinatura dele. Um pintor holandês, as mesmas características. E eles fizeram da seguinte maneira: por conhecerem bem a história da arte e a técnica de pintura de cada um desses pintores, eles analisaram no microscópio a proximidade, comparando com outros quadros, o traço do pincel, a perspectiva, os pontos de fuga, a maneira protestante, renascentista daquele pintor de pintar, e comparando essas coisas, eles concluíram realmente é uma pintura verdadeira, a química da tinta, etc., do mesmo período. E é exatamente essa a ideia. Eu não vi a Deus com os meus olhos, mas eu posso ver a sua assinatura em minha vida. Há um novo coração para amar a Deus e servi-lo, pureza, Deus é santo, é sinal de um desejo de viver para Ele e de vencer o pecado e de vencer o mundo, amor pelos filhos e filhas de Deus, amor pelo seu Filho Jesus Cristo, por sua palavra. Então essas são evidências claras, não há como ter dúvida, você nasceu de novo se essas coisas estão presentes ali. Bem, são coisas tremendas e profundas, o caráter de Deus inscrito em nós. Mas aqui está mais uma, no versículo 13. E nisto conhecemos, sabemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Bem, você tem o Espírito de Deus? Lhe foi dado o Espírito de Deus? Essa é uma pergunta. Se você tem, então você pertence a Ele, porque o Espírito Santo de Deus está operando em você, dentro de tua vida, te transformando. Como eu posso saber se o Espírito Santo de Deus está dentro de mim? Bem, será que Ele já operou em tua vida com poder iluminador? Essa é uma obra do Espírito Santo que ilumina a mente quanto à verdade da palavra de Deus, te faz ver a tua necessidade espiritual, a tua condição como um pecador e te conduz também ao arrependimento. Esse é um poder iluminador. Te leva ao perdão, te mostra a verdade, a autoridade da palavra de Deus, a nossa necessidade de Deus diária, nos convence do nosso pecado diariamente, nos leva ao arrependimento. Se há essas coisas movendo dentro de você, essa é uma obra do Espírito Santo, porque nos deu o seu Espírito e nós sabemos que estamos neles, porque o Espírito Santo de Deus agora habita em nós, reside em nós permanentemente. Em nossa vida diária, mesmo após a conversão, Ele ilumina a nossa consciência. Então, Ele te leva a dizer: eu não posso fazer isso mais, eu não posso viver mais dessa maneira, isso não pertence a Deus, isso não agrada a Deus. E assim você obedece. Por meio disso você sabe que você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ou talvez no calor do momento, das circunstâncias, você se levou, se permitiu cair e houve um temperamento carnal, explosivo, e você falou coisas que não deveriam, mas logo na sequência o Espírito leva uma convicção de pecaminosidade. Isso te leva não a correr e se esconder de Deus, mas a se aproximar dele mesmo com vergonha, mesmo sem merecer, e confessar os teus pecados. Essa é uma obra do Espírito Santo de Deus. E por meio disso você sabe que você tem o Espírito de Deus. Nisto conhecemos que estamos nele, em Deus, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito Santo. O Espírito Santo também nos dá uma medida de segurança espiritual. Quando, por exemplo, em teus períodos de devoção em casa, e você vem orar, e os pensamentos parecem estar puxando para um lado e para o outro e dividido, não é? Mas você dobra o teu joelho diante do Senhor, e você começa a adorá-lo e a orar, e daqui a pouco
você consegue adorá-lo com concentração e saber que as tuas orações são ouvidas na presença do Senhor. Mesmo isso, este sentimento e certeza vem da parte de Deus, que Ele te ouve. Ele te dá uma calma, uma segurança de que Ele te ouve, que a oração será respondida da maneira dEle, obviamente, no tempo dEle, um senso de que a tua oração não foi em vão. Essa também é uma obra do Espírito Santo. Obviamente, quando nós oramos de uma maneira séria, bíblica, que nos engajamos com Deus em oração. E aqui está. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, porque nos deu seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para ser Salvador do mundo. E o versículo 15 agora. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Deixa-me dizer o que esse versículo primeiro não diz. Esse versículo não diz que se você da boca para fora declarar eu creio em Cristo, você é salvo. Não, não quer dizer isso, porque essa é a base errada do movimento ecumênico. Muitas pessoas dizem, não, se uma pessoa de uma certa religião ou grupo religioso disser que ele crê em Deus, então eu posso dar as mãos com essa pessoa e assim nós nos unimos. E aí você tem católicos, espíritas e protestantes junto, porque todo mundo diz crer em Jesus, porque todo mundo diz crer em Deus. Não é isso que o versículo está dizendo. Observe novamente, versículo 15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele. O termo aqui é confessar, e você sabe muito bem o que é confessar. Confessar é mais do que dizer crer. Bem, talvez você não seja a pessoa mais articulada para trazer um argumento a respeito de Cristo, a respeito da palavra de Deus, mas ainda assim você o faz. Você confessa a Cristo no teu local de trabalho, entre a tua família, porque Ele vive em você. E a tua alegria da salvação é tão grande, você quer ver pessoas sendo salvas. O Pai te capacita a fazer, te dá sabedoria e um testemunho vivo e palavras, e você segue em frente, ainda embora tímido, mas você confessa a Cristo neste mundo, e você está ansioso a falar do Senhor Jesus Cristo e trazer o conhecimento da verdade a outras pessoas. Isso mostra que nós nascemos de novo porque nós confessamos a Cristo neste mundo, nós testemunhamos dele, e essa é uma segurança que nós temos, que ele habita em nós. Versículo 15, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele. Você não confessa continuamente ou livremente uma mentira, mas algo que é real dentro de você, isso flui da tua vida, e assim você confessa por uma vida reta e por um testemunho reto. E o nosso tempo corre com pernas longas nessa manhã, mas versículo 16, parte A, na verdade, primeira parte do versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Querido, se você percebe o amor divino em tua vida e experimenta isso, esse amor de Deus e o pensar sobre o que custou a Jesus Cristo vir a este mundo por você, por mim, um verme, isso derrete o teu coração e te leva a louvá-lo e adorá-lo, e a sentimentos de gratidão. Então, você está em amor por Deus, por Cristo, seu Filho, e essa é uma prova de que você nasceu de novo. Se nós percebemos e sentimos o custo da nossa salvação, isso nos move em gratidão, em contrição. Muitas vezes nós percebemos o grande amor de Deus por nós. Aqui está então a percepção deste amor de Deus. É um grande sinal, uma grande segurança. Uma pessoa presunçosa, meramente religiosa, não percebe isso, não está em amor por Deus. Ela não para, ela não vê o custo da sua salvação. Como eu sei disso, como nós sabemos disso? Porque ela não se preocupa em sujar as suas vestes que foram lavadas. Pecar é algo normal. Eu posso confessar no final do dia? Não, me custou muito caro. Ser salvo, ser transformado, como poderia eu agora ofender o meu Salvador e pecar desta maneira contra Ele? Há um amor por Ele. Isso move o nosso coração e nos conduz à santificação e a permanecermos nele. Essa é uma compreensão do amor de Deus por nós, que molda as nossas afeições dirigidas a Ele. Versículo 17, mais uma prova. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Bem, esse argumento, ele segue pelos próximos versículos. É uma maneira de dizer o seguinte: por meio disso você sabe que o teu amor por Deus é verdadeiro, é genuíno. Essa é uma prova, uma certeza, está dizendo João. O quê? Que você tem confiança, ousadia no dia do julgamento. Você percebeu isso? Observe novamente. Versículo 17. Nisto é perfeito o amor para conosco,
para que no dia do juízo tenhamos confiança. Pode ser traduzido como ousadia. O argumento de João aqui é este: se você não está com medo de ir para a glória, para o céu, para a presença do teu Criador, de encontrar-se com Cristo, do teu destino eterno, mas você pode ter confiança que no momento em que tua vida terminar aqui, você estará sim na presença dele e será recebido, porque você já foi salvo nesta vida. Bem, então você pode ter certeza de vida eterna, porque você sabe que os teus pecados foram perdoados e agora você pode adentrar na presença de um juiz que deve julgar o pecado, mas no teu caso ele já julgou em Jesus Cristo. Você confiou nele de todo o coração, e por causa disso hoje você não tem medo da morte, você não tem medo do dia em que você vai morrer, você não tem medo de entrar na presença do teu Criador. E este é um sinal que você tem confiança e ousadia na presença do Senhor. Deixa eu me explicar, porque eu vejo alguns rostos consternados, o que o versículo não está dizendo. Veja novamente o versículo. Versículo 18. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, julgamento, condenação, e o que teme não é perfeito amor. Agora de volta ao versículo 17. Nisto é perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Queridos, o texto não está nos dizendo aqui que nós não podemos ter medo da morte física. Não é isso que ele está dizendo. O texto não está dizendo que se você é um salvo, você não vai ter medo do dia da tua morte física. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que se nós somos verdadeiros crentes em Jesus Cristo, nós não teremos medo do julgamento, nem do céu. É isso que o texto está dizendo. Bem, você e eu, nós somos criados por Deus de modo a ter um certo temor natural, biológico pela morte. Isso faz parte de nós. Todos nós não podemos escapar disso, está em nós, é parte também da queda no pecado, há um medo da morte física. Isso, na verdade, pode ser dito que é parte da bondade de Deus, porque esse medo da morte muitas vezes nos conduz a buscar o Senhor da vida, Jesus Cristo. Esse medo da morte nos faz parar e não fazer coisas tolas, inércias, e pular de paraquedas de avião, e bungee jump, coisas desse tipo, porque nós não queremos acabar com as nossas vidas com facilidade. Então o medo da morte nos faz parar e não lidar com cabos de eletricidade. Você percebe? Isso é parte da bondade de Deus também, que nos é dada. Mas isso, que foi criado por Deus, não é exatamente o que João está dizendo aqui. Não é um temor da morte física que ele se refere, mas temor do julgamento que virá após a morte, isto é, da condenação, da morte eterna. Por outro lado, talvez você, como um crente, tenha um medo daquele dia da morte, no contexto em que você se encontra agora, porque, por exemplo, você tem crianças, e não há ninguém para cuidar dessas crianças, se você for levado, o que vai ser delas? Bem, isso não se torna um temor. Ou coisas como essa, alguém depende de você. E assim o número de razões pelas quais homens e mulheres cristãos talvez fiquem ansiosos quanto ao dia da sua partida, e essa é uma disposição natural colocada dentro de nós. Mas por outro lado, se você, ao lado desse temor natural biológico, não é uma fobia, não é uma angústia, mas ao lado desse temor natural da morte física, se ao mesmo tempo você não teme ir para a presença do teu Criador, do Deus de toda a terra, dos santos, porque você sabe que você já passou da morte para a vida, então você pode assegurar o teu coração que você já foi salvo. É isso que João está dizendo, e nós conhecemos, sabemos e cremos no amor de Deus que Ele tem por nós. E o versículo 17, nisto é perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Maravilhoso, tremendo. Você pode separar-se momentaneamente dos teus queridos, deixar a família dependentes, mas você não tem um temor do dia do julgamento, que se Ele te levar hoje, você sabe que Ele te receberá e te aceitará, porque você já foi aceito aqui. E essa é uma prova tremenda, imensa, de que há vida em nós. A segunda parte do versículo 17 é essa: porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Qual Ele é? Bem, realmente nós pertencemos a Deus e somos como Ele é. Nós não pertencemos a este mundo. Nós não nos damos bem neste mundo. Esse mundo não é o meu lar e eu não me sinto bem nele. Você tem sentimentos? Esse não é o meu lar. Essa não é a minha sociedade, não é a minha vida. Esse não é o meu lar celestial.
Nós não somos como Deus, obviamente, no sentido de perfeição, pureza, glória e divindade, mas nós temos um caráter diferente como o dele neste mundo. Como ele é, nós somos neste mundo, filhos de um outro mundo. Se já nasceste de novo, diz Paulo em Colossenses 3, buscai as coisas que são do alto. E assim nós vivemos buscando as coisas que são do alto, porque este mundo já não é mais o meu lar. Eu já não me agrado com as modas e as filosofias, e as alegrias e as comemorações deste mundo. Se a economia está explodindo, se está lá embaixo, isso não comove a minha alma como antes, tal como ele é. E essa é a confiança, a certeza. Você sabe, porque você sabe separar entre esse temor situacional da morte física, de volta àquele ponto, e aquele dia de estar na presença do Senhor. Você tem segurança. Você viu a obra do Senhor em você, você não é mais deste mundo. Isso é uma prova tremenda. Bem, capítulo de número 5 agora, versículo 1, uns poucos minutos. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama ao que dele é nascido. Ter nascido é um sinal. Ter nascido de novo, obviamente. Se você tem um senso filial, que você é filho de Deus, uma filha de Deus, você pertence a Ele, houve um novo nascimento, um senso de filho, um senso de irmão entre os irmãos, de irmão entre as irmãs. Leia novamente esse versículo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. A tradução é um pouquinho confusa aqui, infelizmente, mas o que ele está dizendo é esse. Se você ama ao Pai, você também ama aos filhos, porque você também tem a natureza do Pai. Percebe? Assim você tem um senso de ser filho, uma filha de Deus. E essa é uma prova de que você nasceu de novo. João segue ao longo dos versículos trazendo, veja, olhe, mais uma evidência. Essas coisas eu vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Como alguém poderia dizer que tudo é baseado em sentimento e intuição? Está aqui, evidências. E é sobre elas que nós colocamos a nossa certeza de que já nascemos de novo. Nós vemos essas obras. Versículo 2. Nisto conhecemos, sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Um versículo um tanto difícil, na verdade, para nós vermos essa conexão com conversão, mas o raciocínio não quebra aquilo, não parece quebrar. Veja o versículo novamente. Nisto conhecemos, e agora o versículo 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O raciocínio é este. Nós podemos saber que nós somos de Deus, porque temos um senso filial, pertencemos a essa mesma família. E também, versículo de número 4, porque você vence o mundo pela fé. Eu recomendo você uma mensagem que está no nosso site chamado Vencendo o Mundanismo pela Fé, onde nós exploramos com mais detalhe esse tema. Mas o argumento é esse. Você vence o mundo pela fé. Você vê que este mundo é errado. É falso. Há uma mentira imperando em toda parte. Se você consegue repudiar e repelir as coisas deste mundo que são tão atrativas, isto é, aquilo que é contrário a Deus, aquilo que é manchado pelo pecado, aquilo que João nos diz lá no início, tudo que há no mundo, nessas coisas, a marca da concupiscência da carne, dos olhos e da vida. Se você vê atrás disso e consegue rejeitar, vencer, este é um sinal de que você nasceu de novo, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E um dia você desfrutava deste mundo e tinha alegria nos caminhos e nos modismos e nos lugares que você frequentava, e nos estilos, no linguajar deste mundo. Isso era tudo para você, isso era algo sofisticado para você. Então, o dia que você viu a tolice e quão raso é este mundo, você foi salvo e agora você vence através dos argumentos deste mundo e da mentira deste mundo. Pela fé. Como pela fé? Por um sentimento? Não, pela fé. Você está persuadido destas verdades, que Deus é verdadeiro, que a sua palavra é verdadeira, e porque você está persuadido disso, você segue em frente através deste mundo, vencendo pela fé. E assim você sabe que você já nasceu de novo, que você recebeu um novo coração, os teus valores mudaram, você não ama mais o mundo como amava, e as estrelas deste mundo, e os artistas deste mundo, e as pessoas sensuais deste mundo, e você não vive copiando ele, os estilos dele, você percebe a banalidade, a sensualidade e a mentira deste mundo, e assim você segue santificando a tua vida para o Senhor. Você corta através de todo esse lixo promovido pela televisão, em todo canto, onde o mundo e a mentira é promovida. Você vence o mundo, isto é, pela fé. O argumento deste mundo já não te cativa mais, nem te leva a viver como mundano. Você vence
pela persuasão destas verdades. Isso prova a você que você já nasceu de novo. A moda deste mundo, a linguagem deste mundo, não, você não santifica mais o mundo para usá-lo para Deus. Sabe o que muitos fazem? Não é vencer o mundo quando eu tento santificar o mundo. E limpar um pouquinho o mundanismo e trazer a linguagem do mundo para dentro da igreja. Eu trago rock and roll para a igreja com um capinho, um vernizinho de cristianismo, uma letrinha. Isso é cristianismo. Isso não é vencer o mundo. Isso é capitular ao mundo. Não é tornar os teus inimigos teus amigos, é vencer os inimigos. Satanás e o pecado e o mundo. Não é trazer o mundo para dentro da igreja e dizer eu venci simplesmente porque eu limpei um pouquinho o mundo. Isso não é vencer o mundo. É rejeitar. É saber a distinção entre santo, sagrado e profano, entre a casa de Deus e coisas espirituais, coisas dignas do Senhor na sua adoração, na minha vida, e assim deixar de fora tudo aquilo que é contaminado, característico do mundo, e não trazer para a minha vida, não trazer para a igreja do Senhor Jesus Cristo. É assim que você está vencendo o mundo. É assim que uma igreja está vencendo o mundo. E se isso é real em nossas vidas, então esta é uma prova de que nós vencemos o mundo pela fé. Porque nós cremos nessas diretrizes, nesses métodos e permanecemos no que Deus nos tem dado para a sua adoração, para o seu culto, para o seu serviço, para o evangelismo e tudo mais. Nós não precisamos das técnicas deste mundo, da inteligência de marketing deste mundo. Você não precisa de nada disso. Você vê essas coisas e você segue em frente, em permanência, em fé na palavra de Deus. E assim você vence o mundo em tua vida e na igreja também. Bem, queridos, há muitas coisas aqui. Você quer ver o maior número possível de pessoas salvas em Cristo, mas você não se torna uma pessoa pomposa, farisaica, orgulhosa. Você está convencido e persuadido que é o poder do Evangelho que salva. Você não precisa dos métodos mundanos. E assim você vence o mundo também. E este é um sinal, baseado no qual eu posso ter segurança e certeza da minha conversão. Versículo 10 agora. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho da sua conversão. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Se você é realmente um filho de Deus, você tem um testemunho da parte de Deus dentro de você, que você nasceu de novo. Isso acontece de muitas formas. Deixa eu me explicar como acontece de muitas formas esse testemunho pessoal de que você nasceu de novo. Você possui uma reverência para com as coisas de Deus, para com Deus. Lhe foi dado pelo Espírito Santo de Deus. E esse é um testemunho interior de que você nasceu de novo. Antes você não possuía essa reverência para o Santo Deus e para com as coisas de Deus. Bem, um bom exemplo é este. Você liga a televisão e ali cai naqueles canais evangélicos e lá vai um pastor pulando de um lado para o outro, tomando o nome de Deus em vão, ridicularizando o Evangelho, e você não consegue aguentar isso. Você vê que o nome de Deus é desprezado e rebaixado e você sai disso. Há um senso de reverência, não é? Porque Deus é santo, santo, santo é o Senhor, e coisas espirituais não podem ser vulgarizadas desta maneira, e você rejeita e detesta estas coisas também. E este é um sinal. Essa reverência interior te constrange, te adverte que tudo isso é manchado pelo mundo, pelo pecado, pela ganância, pela vaidade, porque é um senso de reverência implantado dentro de você. E ali está você, na frente da televisão novamente, com sua esposa, e assistindo talvez o que não deveria, uma novela, alguma coisa do tipo, e de repente alguma coisa sensual. Em vez de você ficar olhando um para o outro com um sorrisinho amarelo, hahaha, e seguir em frente assistindo, o constrangimento te faz levantar ou desligar, porque é um senso de pureza implantado dentro de você, que vence o mundo pela fé. E você sabe que se você permanecer olhando essas coisas, o amor entre vocês dois vai ser diminuído, porque o amor habita na pureza. Foi implantado em você um novo testemunho interior também, uma batalha contra o pecado, uma batalha contra o mundanismo, porque a velha natureza quer fazer certas coisas e a nova natureza não quer, e assim é um combate. Você não se entrega com facilidade ao mundo. Há combate, se há escorrego, há vergonha, eu me volto à presença do Senhor para o perdão, eu sigo em frente lutando e batalhando. Oh, queridos, há um conflito da velha natureza ou da nova natureza contra o velho homem, contra a velha mulher. Sim, a minha velha natureza me diz, eu preciso desse objeto. Eu tenho que comprar isso aqui, as pessoas vão me ver melhor, elas vão notar melhor. Se eu comprar esta roupa, elas vão observar o meu corpo. Não, tudo isso já passou. A sensualidade, o orgulho, você rejeita estas coisas com inteligência. E essa é uma prova interna de que Ele habita em você. Este é um grande sinal. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo
Tenho testemunho de uma nova vida implantada, não mera religiosidade externa, farisaica, mas algo interior, um novo coração, uma nova pureza, um filho de Deus. Há um combate, e isso testifica que você é um filho de Deus, você está lutando e vencendo também o pecado. Uma nova natureza que resiste às propostas tão fortes da velha natureza, isso é parte do testemunho interior. Há um senso de aceitação também na parte de Deus, uma certa calma e tranquilidade, paz, eu devo dizer, um senso de aceitação. E nós não nos preocupamos diariamente mais, como antes, com temor, se somos aceitos por Deus. Nós agora nos preocupamos com nossas fraquezas espirituais. Nós não temos mais aquela ansiedade que consome a alma, assim, um desejo de agradá-lo, de honrá-lo. Já não é mais um temor da morte, da condenação, mas um temor de envergonhar o nosso Senhor. E esse é um testemunho interno do Espírito Santo de Deus. Aqui está outro desses sinais, muito poderoso. A oração. A oração em tua vida, ninguém está te vendo. Você está sozinho no quarto. O que você faz? Você ora. Você não é obrigado a orar, ninguém está te pedindo, você não está na igreja, num culto de adoração, num culto de oração. Há uma inclinação para adorar a Deus e a chegar na presença dEle, diante do trono da graça. Você deseja ter comunhão com Ele. Esse é um testemunho interno de uma nova vida, de uma verdadeira conversão. Querido, você deve orar, porque você é um filho de Deus. E você faz isso porque você deseja fazer, entrar na presença do Senhor, não porque você é obrigado apenas a um desejo real de orar. E esse é um tipo de testemunho interior, porque você está debaixo da graça de Deus, da operação do Espírito Santo de Deus. Oh, amigos, e ali você ora, e a tua oração já não é mais como antes da conversão, apenas egoísta. Senhor, me dá isso, Senhor, me ajuda com isso, abre essa porta, e eu quero isso. Não, a adoração, a louvor, a gratidão, a intercessão, e ali eu continuo por minutos e minutos, porque eu desejo essa comunhão com meu Pai Celestial, e é isso um sinal dessa obra de Deus em nós. Temos esse testemunho do Espírito Santo de Deus em nós. Há um senso de aceitação, como eu mencionei, a paz que vem do Senhor. Há um outro também, os seus objetivos se tornam espirituais depois da conversão. Eu não quero só promoção neste mundo. Eu não quero só diploma, e carreira e reconhecimento neste mundo, só dinheiro, sucesso e fortuna. Mesmo que os meus companheiros ou rivais tenham tudo isso, eu quero mais. Eu quero algo do Senhor. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero ser usado por Ele. Eu quero gastar a minha vida para Ele, usar a minha inteligência e os meus talentos intelectuais, o que quer que seja, para a glória dEle, para servi-lo. Oh, se eu pudesse ver a salvação de meus filhos, se eu pudesse ver a salvação de meu pai incrédulo, e eu clamo ao Senhor, e eu faço por onde, eu convido pessoas e persisto trazendo para ouvir o Evangelho. E essas coisas são um testemunho interior de que você nasceu de novo. Há uma obra do Espírito Santo de Deus. Há muitas coisas acontecendo dentro de nós que outras pessoas não veem, que estão fora, que elas não conseguem observar naturalmente, que são testemunhos do Espírito Santo, certas inclinações para honrar ao Senhor, certos desejos para a santificação. E você lê essas coisas e você se torna ciente do fato de que houve uma grande mudança, uma grande operação do Espírito Santo de Deus. Versículo de número 13 agora. Estas coisas vos escrevi os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Como eu disse, é esse tipo de coisa que dá o apóstolo João essa reputação de ser um escritor simples, mas isso não é simples, não. E o significado disso é isso. Vocês são pessoas, João está dizendo, que derivam a sua certeza de salvação, segurança de salvação, daquilo que vocês leem na palavra de Deus. Estas coisas vos escrevi para que saibais que credes no nome do Filho de Deus e para que saibais que tendes a vida eterna, para vós que creais no nome do Filho de Deus. Vocês derivam essa certeza e segurança ao ouvir Deus dizendo na palavra, e vocês creem que isso é verdadeiro e veem as obras e as evidências nas suas vidas. Em outras palavras, vocês não são como aquelas pessoas que demandam um sinal de Deus para ter certeza da minha conversão. Eu só vou crer que sou salvo se Deus mandar um anjo para me falar, ou eu vi um milagre, ou eu vi alguma coisa superba e fantástica e miraculosa e metafísica acontecer nesses meus olhos.
E se eu ver isso, se eu tocar, se eu pôr o dedo nas feridas, aí eu vou crer. Não, vocês são pessoas que creem baseado na verdade e vendo essas evidências nas suas vidas. João não está dizendo o seguinte: olha, eu quero que vocês tenham certeza da conversão e da obra do Espírito de vocês. Alguém aleijado aqui, traz aqui na frente. Eu vou curar, eu vou fazer um sinal de maravilha e vocês podem saber que o Espírito de Deus está operando no meio de vocês. Não, não é isso que eles dizem. Vocês são pessoas que simplesmente creem na palavra de Deus como verdadeira. E esse é um testemunho interior de que vocês nasceram de novo. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Porque eu estou escrevendo, vocês vão crer. E vão estar certos e seguros. Vocês não pedem por um anjo descendo do céu. Ele não está dizendo isso. Eu escrevo a vocês porque vocês são pessoas que derivam a sua segurança daquilo que está escrito na verdade de Deus. Vocês não pedem por sinais externos e milagres o tempo todo. Sim, há uma inclinação em nós às vezes da segurança, de que alguém nos diga: Senhor, manda um anjo para me assegurar porque eu tenho tantas dúvidas. Mas quando você vê essas evidências e você está seguro dela, você permanece nela. Você não sai por aí pulando de igreja por igreja atrás de poder e sinal para saber que Deus está lidando com você. Nada disso, queridos. Um sinal de que uma pessoa recebeu em sua vida pelo Espírito Santo um senso da autoridade da palavra de Deus. E você permanece nela. A Bíblia responde os teus questionamentos agora, os teus problemas. Ela diz o que você tem que fazer e você não sai por aí demandando sinal. Você crê, submete e você vê os frutos em tua vida. Versículo 14 e 15, conforme nós concluímos agora. E esta é a confiança, certeza que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Essa é a força da nossa certeza, João está dizendo. Um maravilhoso sinal. Respostas de oração. Oração por força contra o pecado. Você já teve? Oração por outras pessoas. Intercessão. Orações por oportunidade para servir a Deus e testemunhar do seu Evangelho. Há um banco de respostas de oração. Há um diário da experiência com Deus em respostas de oração. Se há, queridos, então é um sinal. Tudo que pedimos Ele responde, segundo a sua vontade, obviamente. Talvez você tenha pedido coisas que não é de acordo com a vontade de Deus, e você nunca recebeu a resposta, porque Ele não vai responder, não está de acordo com a vontade de Deus. Mas aquelas coisas que nós pedimos segundo a vontade dEle, é a vontade dEle, a nossa santificação. E você pede por um caráter mais puro, para vencer a ira e a cólera, e as coisas deste mundo e a sensualidade, e Ele te dá vigor e força, e você vê transformação e mudança. Então você pode saber que Ele responde. E você pode ter certeza de que você já nasceu de novo. Ou se nós oramos de acordo com a vontade de Deus. E eu oro por maior santidade, para servi-lo, para viver para Ele. Ele me dá as oportunidades. E portas são fechadas, portas são abertas nessa jornada para servi-lo, para a santificação, para honrá-lo, para agradá-lo. E eu vejo a mão do Senhor, eu vejo a sua operação. E você sabe que Ele agora ouve. E que as tuas petições são ouvidas nos altos. Essa é uma prova. Versículo 15, então. E se sabemos, então, que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos. Ele ouve, e muitas vezes exatamente o que nós rogamos a Ele, pedimos, Ele responde exatamente aquilo que nós pedimos. Tremendo. Às vezes, um tempo se passa, outras vezes não será exatamente como nós pedimos, mas Ele responderá. E assim nós vemos sinais da sua obra em nós. Nós oramos por pessoas, e Deus opera no coração de pessoas, porque nós cremos na oração e na sua promessa, e no tempo da graça dele opera, transforma, salva. E nós vemos ao longo dessa jornada vários sinais de que Ele ouve as nossas orações, porque agora já fomos aceitos por Ele. Versículo 17 e 18, nós caminhamos para a conclusão. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Isso se refere ao nosso relacionamento com o pecado. O nosso relacionamento com o pecado depois da conversão muda. Não é que você vai deixar de pecar, ele vai deixar de inexistir na tua vida, mas você não vai mais viver em pecado. Porque todo aquele que é nascido de Deus é conservado por Deus. Essa é a diferença entre viver em pecado na prática e na busca e no gozo do pecado e pecar.
Nós temos um novo relacionamento com o pecado. Antes o pecado era meu amigo. Eu andava junto com ele, tinha prazer em andar junto com o pecado. Mas agora é meu inimigo. Eu fujo, eu combato, eu venço, eu clamo a Deus. Há um relacionamento diferente. E essa é a grande pergunta. Será que você hoje, você ama mais o teu pecado do que você detesta? Você saberá se você nasceu de novo, se esse relacionamento com o pecado mudou. E esses são sinais tremendos, um novo relacionamento com Ele. Queridos, eu devo parar por aqui, porque eu já tomei demais o tempo que nós temos diante de nós, mas quantas evidências, quantos sinais, quantas certezas, quantos frutos sobre os quais nós podemos basear essa certeza de salvação. Quantas provas. Capítulo maravilhoso. Leia em casa, medite, pergunte-se a si mesmo se há esses sinais, tantas bases para a nossa salvação. Mas pastor, eu não vejo todos esses sinais em minha vida. Só 99,999%. Tem um que eu não vejo, pastor. Mas queridos, saiba que esses sinais são como frutos. E você nunca viu um fruto nascer da noite para o dia. Você nunca viu uma melancia nascer da noite para o dia. Assim, muitos desses frutos, ou desses sinais e certezas, serão visíveis conforme você se aproxima mais de Deus e obedece à palavra de Deus e se separa do mundanismo. Você vai ver o broto e o fruto e o cheiro. Isso te alegrará e te trará certeza. Há um grande número deles que são te dados na conversão e outros tanto deles que vão nascendo e se formando conforme você se aproxima de Deus em obediência, em comunhão. Então você sabe e está certo. A árvore foi plantada na conversão e agora ela está crescendo. Se você vê essas evidências, alegre-se no Senhor, se aproxime dEle, glorifique ao Senhor e fortaleça esses sinais na tua vida. Que Deus te abençoe e a nós também.